Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu acho que hoje vem pouca gente porque tem prova, né? Pelo que os alunos me comunicaram, a professora marcou uma prova para daqui a pouco. Tem uma turma que já está fazendo prova, né? Então eu vou falar, acho que vai ser só nós então, né, Meg? Não tem problema. Eu te passo aqui as informações, depois você passa para os seus colegas, né? Se você puder. Aqui, a sede fez um formulário que está nesse tópico. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quero te mostrar só esse detalhezinho, e aí você passa para eles, né? Ah, tá, Emanuele chegou também, legal. Mas vamos lá. Em todo caso, tô gravando a aula e depois eu posso também, eu vou postar provavelmente esse vídeo, né? Olha só, aqui nas atividades tem um tópico chamado chamadas, e ele tem esses formulários, né? Que a Secretaria de Educação criou. Esse formulário aqui é legal porque ele vai mandar a resposta do aluno, a presença, diretamente para o livro de registro de chamadas. Tá? Então é bacana vocês ficarem atentos a esse tópico aqui. Eu vou postar sempre aqui embaixo, né? Essa paradinha. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou falar sobre a última atividade, tá? Que eu vou postar aqui para vocês. Vai ser sobre esse texto aqui do Popper, tá? A lógica da pesquisa científica. Eu estou elaborando essa atividade e eu vou fazer uma apresentação assim bem sucinta para vocês do que eu vou cobrar até agora, até essa atividade como a última atividade avaliativa do trimestre, do primeiro trimestre. Vai até dia 29, então a gente tem pouco tempo, né, para concluir essa atividade. Eu vou postar hoje e vocês terão até na outra segunda-feira para concluir, né? Para fazer digamos assim, uma introdução desse assunto, eu vou usar um outro texto do Popper, que eu vou passar também para vocês, que é esse aqui, intitulado Como a Ciência Evolui. Tá? Esse aqui é um texto que está no site, deixa eu pegar aqui, Objective Knowledge, e foi traduzido pelo Pedro Galvão, que é um pesquisador brasileiro desse filósofo, do Popper. Né? O Pedro, ele escreveu, se não me engano, a dissertação de mestrado dele é sobre Popper. Tá? Então, olha só, objetivo da ciência. Eu vou ler para vocês aqui só com uma introdução, né, a essa temática. Sugiro que o objetivo da ciência é encontrar explicações satisfatórias para aquilo que consideramos precisar de uma explicação. Por explicação, ou explicação causal, entendo um conjunto de enunciados em que uns descrevem o estado de coisas a ser explicado, ou explicando, enquanto os outros, os enunciados explicativos, formam a explicação, no sentido estrito da palavra. Então, os enunciados seriam o que em latim explicans, né? E a coisa que está sendo explicada seria o explicandum, né? Digamos que seja uma pesquisa sobre uma doença qualquer, né? A explicação seria o método pelo qual se chega a explicar, né, aquela doença. E a doença é o próprio explicando, uma coisa que é, digamos assim, visada, né? Aí ele passa a dizer o seguinte: que tipo de explicação pode ser satisfatória? Tá? E a resposta é uma explicação em termos de leis universais, falsificáveis e testáveis e de condições iniciais.
Tá? A grande jogada do Popper está nessa expressão aqui, ó, falsificáveis, que dá uma conotação negativa para a filosofia dele, né? Ao invés dele falar em explicações, digamos que sejam passíveis de serem tornadas verídicas, ele fala em explicações falsificáveis, ou seja, aquelas que é possível falsificar, né? Não que elas sejam falsas, mas que elas têm possibilidade de, através de um experimento, serem falsificadas. Tá? Mas eu vou explicar isso mais para frente melhor. Então diz assim, ó, e uma explicação desse tipo será mais satisfatória quanto mais testáveis forem essas leis e quanto melhor tiverem sido testadas. Isso também se aplica às condições iniciais. Quer dizer, quanto mais você tiver testes, né, para dizer se um medicamento funciona, mais segurança você vai ter, né, para afirmar que ele é uma cura ou que ele realmente é eficaz. Né? Dessa maneira, a conjectura de que o objetivo da ciência é encontrar explicações satisfatórias conduz-nos à ideia de melhorar o grau com que as explicações são satisfatórias. Né? Melhorar o grau. Melhorando o seu grau de testabilidade. Isso significa avançar para teorias com um conteúdo cada vez mais rico e com graus de universalidade e de precisão cada vez mais elevados. Isso está, sem dúvida, inteiramente de acordo com a prática efetiva das ciências teóricas. Tanto as teóricas quanto as práticas, né? A ideia de você aprofundar uma testabilidade, ou seja, você ampliar os testes para qualquer coisa, né? Pode ser o teste de um material, de resistência de um material, de um medicamento, sei lá, de um produto eletrônico, qualquer coisa, de um carro, né? Os testes de segurança dos automóveis. Toda a amplitude da testabilidade ajuda a melhorar a explicação. Né? Podemos chegar fundamentalmente ao mesmo resultado também de outra maneira. Se o objetivo da ciência é explicar, então é também seu objetivo explicar o que até aqui foi aceito como explicans. Por exemplo, uma lei da natureza. Deste modo, o objetivo da ciência renova-se constantemente a si próprio. Podemos prosseguir para sempre, avançando para explicações com um nível de universalidade cada vez maior. O que ele está dizendo é o seguinte, que a própria ciência pode ser um explicandum, tá? Lembra que ele falou no parágrafo anterior a diferença entre o explicans, né, o método pelo qual você explica algo, e esse algo que você explica é um explicandus. A própria ciência pode ser esse objeto, né? Ou seja, a própria ciência pode ser, de alguma maneira, testada na sua amplitude, na sua validade, né? E questionada, digamos assim, e aperfeiçoada, tá? Depois ele fala aqui em profundidade. Sugiro que as nossas leis ou as nossas teorias devem ser universais. Isto é, devem fazer asserções sobre o mundo, sobre todas as regiões espaço-temporais do mundo. Bom, isso é a universalidade da ciência, né? Pensando novamente no exemplo médico, uma vacina contra o coronavírus que seja descoberta por médicos franceses, ela vai ser útil de Pequim a Porto Alegre, né? Então, ela deve ser um conhecimento com essa universalidade. Sugiro, para além disso, que as nossas teorias fazem asserções sobre propriedades estruturais ou relacionais do mundo, e que as propriedades descritas numa teoria explicativa devem ser, em algum sentido, mais profundas do que aquelas a explicar. Né? Ou seja, um aprofundamento progressivo. Né? Você vai falar de uma propriedade estrutural de um certo objeto, né? E sempre num caminho de aprofundamento da explicação sobre como aquele objeto se comporta. Acredito que essa expressão mais profundas resiste a qualquer tentativa de análise lógica exaustiva, mas ainda assim é um guia para nossas intuições. Em última instância,
a maior profundidade possível seria uma explicação da vida, né? Uma explicação total da existência. É claro que talvez a ciência nunca chegue a isso, né? Então, esse mais profundo sempre será uma espécie de meta, né, que vai guiando, tá, o processo de investigação científica, ok? No entanto, parece haver uma espécie de condição suficiente para a profundidade, ou para graus de profundidade, que pode ser logicamente analisada. Vou tentar explicar isso com a ajuda de um exemplo da história da ciência. Bom, antes de eu entrar propriamente no exemplo aqui, essa ideia de uma condição suficiente é uma ideia que eu quero que vocês depois, se puderem, tentem pesquisar isso em lógica, tá? Existe algo que pode ser dado assim como uma condição suficiente e pode ser uma condição não necessária. Algo pode ser suficiente e ao mesmo tempo pode ser não necessário. E algo pode ser necessário e não suficiente. Existe essa relação, tá? Existe essa distinção possível, né? Depois eu vou voltar a esse tema mais para frente para explicá-lo melhor, tá? Mas isso é uma premissa da lógica, né? Da ciência da lógica, tá? Então, o Popper diz o seguinte: é de conhecimento geral que a dinâmica de Newton realizou uma unificação da física de Galileu, da física terrestre de Galileu e da física celeste de Kepler. Diz-se frequentemente que a dinâmica de Newton pode ser induzida a partir das leis de Galileu e de Kepler. E chegou-se mesmo a dizer que pode ser estritamente deduzida a partir delas. Mas isso não é verdade. De um ponto de vista lógico, a teoria de Newton, em rigor, contradiz tanto a teoria de Galileu como a de Kepler. Embora, obviamente, estas últimas teorias possam ser obtidas como aproximações, logo que tenhamos à nossa disposição a teoria de Newton. Dá para dizer assim, antes de existir Newton, pensava-se conforme o paradigma de Galileu, né, para os fenômenos terrestres, e o paradigma de Kepler para os celestes, né? Depois, com o advento da física newtoniana, essas duas perspectivas são abandonadas, tá? E elas podem, você compreende elas a partir de uma perspectiva distinta, né? Porque Newton está no século XVIII, e Galileu e Kepler no XVI, né? Então há uma diferença de tempo aí, é uma diferença de paradigma, né? Por essa razão, é impossível derivar a teoria de Newton a partir da de Galileu, da de Kepler ou de ambas, seja por dedução ou por indução, pois nem uma inferência dedutiva nem uma indutiva pode avançar de premissas consistentes para uma conclusão que contradiz formalmente as premissas de que partimos. Trocando em miúdos, o Newton ele forma um sistema que tem conhecimento de Galileu e de Kepler, mas que é um sistema diferente. E não é uma mera somatória, não é somando Galileu e Kepler que você chega em Newton. Há um passo diferente na física newtoniana que faz dela um novo paradigma. Assim como a física do Einstein, no século XX, é um passo diferente em relação à do Newton. Tá? 2 séculos depois do Newton, então, o Einstein, né, vai e apresenta um novo paradigma. Quase 2 séculos, não sei se chega a dar exatamente 2 séculos, né? É importante notar que das teorias de Galileu ou de Kepler, não obtemos o menor indício sobre como essas teriam que ser ajustadas, que falsas premissas teriam que ser abandonadas ou que condições teriam que ser estipuladas se tentássemos avançar a partir delas para outras teorias com uma validade mais geral, como a de Newton. Então, se eu estudar as teorias de Galileu ou de Kepler, não necessariamente eu vou chegar àquilo que o Newton descobriu, né? Aquilo que Newton inventou para a sua teoria, tá? Só depois de estarmos na posse da teoria de Newton podemos descobrir se
e em que sentido as teorias anteriores podem ser suas aproximações. Podemos exprimir este fato, resumidamente, dizendo que, embora do ponto de vista da teoria de Newton, as de Galileu e de Kepler sejam aproximações excelentes a certos resultados newtonianos específicos, não podemos dizer que a teoria de Newton seja, do ponto de vista das outras duas teorias, uma aproximação aos seus resultados, porque é uma teoria nova, com paradigmas novos e com uma perspectiva também nova, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma observação no chat? Bacana. Então tá, eu vejo que chegou mais gente. Que bom, pessoal. Já estou em andamento aqui, mas logo eu vou disponibilizar o vídeo para todo mundo, tá? Eu estou bem rápido, porque eu sei que vocês têm prova daqui a pouquinho, né? Então vou ser bastante resumido. Onde é que eu parei? Tudo isso mostra que a lógica, seja ela dedutiva ou indutiva, nunca pode realizar o passo que vai dessas teorias à dinâmica de Newton. Tá? Não é a mera lógica, né? Se eu pegar a física do Galileu e trabalhar dentro da lógica interna, como ela se propõe a funcionar, eu vou seguir sempre obtendo resultados, tá? Daquela lógica. É como se fosse uma matemática, né? Se eu trabalho dentro de uma lógica matemática, eu vou obter sempre resultados daquela matemática específica. Mas se eu mudo o paradigma matemático, aí eu vou obter outro resultado. Tá? E aqui o Popper fala que só a imaginação pode realizar esse passo. Ou seja, quando Newton inventou a sua física, ele, de certa forma, usou a imaginação para isso. Né? Logo que ele tenha sido realizado, podemos dizer que os resultados de Galileu e de Kepler corroboram a nova teoria. Mas, antes disso, não. Né? Ou seja, quando alguém pensar, imaginar ou inventar uma nova física que supere a do Einstein, né, aí a gente vai poder dizer que, inclusive, a do Einstein, de alguma maneira, serve, em alguma medida, para essa nova. Mas enquanto essa nova não surge, a teoria do Einstein é como se fosse um sistema fechado, uma lógica interna fechada que funciona quase como uma sequência matemática. Tá? Aqui, no entanto, não estou interessado na impossibilidade da indução como problema da profundidade. E, no que diz respeito a este problema, podemos de fato aprender algo a partir do nosso exemplo. A teoria de Newton unifica a de Galileu e a de Kepler, mas longe de ser uma mera conjunção dessas duas teorias, que desempenha o papel de explicando em relação à de Newton, corrige-as ao mesmo tempo que as explica. Tá? Então, as teorias anteriores se tornaram o explicandos, né, do Newton, o objeto que o explicans, tá, que é o método novo que ele inventou, digamos assim, produziu. Tá? O explicans, vamos pensar assim, ó, gente, o explicans seria um aparelho microscópio, ou que seja, se fosse lá no caso do Galileu, um telescópio, para ele observar as estrelas. Explicans é uma ferramenta, um instrumento. Esse instrumento pode ser uma ferramenta física ou teórica, tá? É uma maneira pela qual eu compreendo alguma coisa. A coisa que eu compreendo é o explicandum. No caso, se eu olho um telescópio, se eu olho uma estrela, o telescópio é o explicans e a estrela é o explicandus. Tá? A teoria de Newton é como se ela fosse um telescópio e Kepler e Galileu seriam as estrelas. Tá? E esse telescópio novo do Newton, de certa forma, ele foi aperfeiçoado, então ele corrigiu algumas coisas que as teorias anteriores erravam. Tá? E, de fato, a teoria gravitacional do Newton ela é muito superior, né, para explicar o funcionamento do universo. Tá? A tarefa explicativa original era a dedução dos resultados anteriores, mas essa tarefa é abandonada, porque não se deduzem os resultados anteriores deduzindo-se algo melhor no seu lugar. Novos resultados que, sob as condições específicas dos velhos, aproximam-se muito deles
numericamente ao mesmo tempo que os corrigem, tá? Então eles dialogam, né, com os resultados anteriores das teorias científicas anteriores, mas eles fazem correções. E essas correções, mesmo que pequenas, às vezes dão um resultado gigantesco no final, tá? Sugiro que, sempre que nas ciências empíricas uma nova teoria com um nível de universalidade mais elevado explica com sucesso uma teoria anterior corrigindo-a, temos um indício seguro de que a nova teoria penetrou mais fundo do que as anteriores. Né? É isso, a ideia de aprofundamento, né? Que os paradigmas científicos vão se sucedendo, se substituindo e aprofundando os seus resultados. Tá? Pessoal, sobre esse pequeno texto aqui, vocês têm alguma questão? Eu sei que eu falei muito rápido e depois que vocês forem ler, acredito que vocês poderão ter dúvidas, né? Mas se alguém tiver assim alguma questão agora também já poderíamos tentar responder, né? Ou então eu vou passar para frente aqui, tá? Bom, eu vou passando para frente, se vocês quiserem, vocês podem voltar e me interromper e voltar a esse assunto. Esse texto aqui, vocês se lembram que eu passei em sala de aula para vocês, eu passei com uma série de questionários, né? Eu passei pelo menos 4 questionários, tá? Agora eu estou elaborando um questionário final, tá, para esse assunto. Deixa eu aumentar aqui, que vai ser esse aqui. Bom, os questionários que eu passei, eles abordavam, olha só, do começo aqui, né, o problema da indução, que a gente debateu, né, o tópico 1. Deixa eu ir mais para frente aqui. A eliminação do psicologismo, o tópico 2. Debatemos também, né, essa questão. Essa aqui, a prova dedutiva de teorias, se não me engano, a partir desse tópico eu vou cobrar, tá? As 4 linhas diferentes de prova dedutiva e em que sentido uma teoria é temporária ou não. Ora, responder isso aqui, na verdade, é simples, né? Ela é temporária se a explicação dela, se aparecer uma explicação melhor, uma explicação mais aprofundada, né? Então, olha só, aqui nesse tópico 3, o Popper vai apontar 4 diferentes linhas, né, de prova dedutiva, tá? Ou seja, linhas pelas quais você prova que uma teoria funciona ou que ela é satisfatória, tá? E ele dá uma ênfase na última, que é a linha de prova empírica, né? O teste empírico. Tá? Essa última, ela é, vamos dizer assim, a mais enfatizada na ciência, né? E ela, a partir dela, eu posso dizer que uma teoria ela será provisória até que uma prova demonstre que ela é falsa, tá? É como se o Popper estimulasse um método negativo, crítico, né? Quando as conclusões daquela teoria forem falseadas, então ela é abandonada, tá? E aí ela é substituída por uma nova, ok? Então, o mais importante para mim nesse trabalho é esse ponto aqui, ó. Vou mostrar para vocês, é o tópico 6, tá? Aqui está um problema importante também, que é o da demarcação, mas o mais importante, o ponto central, é o tópico 6. Esse aqui, ó. Entender isso aqui, que é matéria de vestibular, né? A falsibilidade como critério de demarcação. O Popper faz uma série de elucubrações sobre isso daqui para explicar por que ele aborda essa perspectiva da falseabilidade. Tá? E esse aqui será o ponto mais importante do trabalho de vocês. Eu quero que vocês tentem, então,
É importante que vocês tenham respondido aqueles questionários anteriores, porque assim vocês compreendem melhor como que nós chegamos até aqui, né? Aqueles 4 questionários. Mas aqui é que está o ponto central. Porque Popper fala que uma teoria, olha só é uma teoria se ela for falsificável. Tá? Isso se choca um pouco com um senso comum, né? Normalmente nós diríamos que uma teoria é válida como teoria se ela for passível de ser considerada verdadeira, né? Então, isso seria um pouco distinto do que o Popper defende. O Popper defende um ponto de partida negativo, né? Que é assim, existe meio de eu testar a teoria para ver se eu consigo falsificar essa teoria. Tá? Se não existia a possibilidade de eu falsificar uma teoria, então aquilo não é uma teoria. Tá? Anotem bem essa ideia, tá, gente? Se não existe a possibilidade de eu falsificar os resultados de uma dada teoria, então essa coisa não é considerada uma teoria. Tá? O Popper fala sobre o que ele chama de pseudociências. São pseudociências porque elas não têm a possibilidade de a gente falsificar os seus resultados. Ele cita a astrologia, que estava no meu plano de aulas inicial, eu queria conversar com vocês sobre isso, mas acredito que não vai dar tempo, né? Até porque eu tenho uma outra parte importante dessa matéria que eu nem consegui passar ainda, né? Depois eu vou falar sobre isso também. Mas ele cita a astrologia, porque você não tem como estabelecer uma experiência que falsifique, ou que pelo menos abra a possibilidade de falsificar os resultados da astrologia. O Popper fala isso da psicanálise também. Ele diz, tanto a astrologia quanto a psicanálise são pseudociências, ou seja, são falsas ciências que sequer se encaixam na noção de serem teorias. Porque uma teoria só é teoria quando ela passa por esse critério de demarcação, tá? Que o Popper chama então de falseabilidade, tá? Então, a última atividade de vocês será sobre isso, tá? Será essa atividade aqui que eu estou elaborando. Observem, né, que eu vou cobrar do tópico 3 ao tópico 6. E aqui tem um conjunto de questões, né, que eu vou explicar em detalhes na nossa próxima aula, semana que vem. Provavelmente eu vou alterar o horário, vou colocar no horário de aula nosso, né, eu sempre faço às 13 horas, mas eu sei que tem professor aplicando prova, então eu vou colocar no que seria o nosso horário de aula, tá? Mas mesmo assim eu quero ver se eu consigo fazer isso para as duas turmas juntas. Então essa aqui será a última atividade desse trimestre, tá, gente? Vai utilizar, né, o texto do Popper, a lógica da pesquisa científica, e vou cobrar dos tópicos 3 ao 6. No 6, que é o mais importante, essa ideia de falseabilidade que eu vou cobrar de vocês. Tá? Eu vou postar isso hoje mesmo, e aí vocês têm até o dia 19, tá, para apresentar esse resumo. Provavelmente eu vou pedir assim, um mínimo de 10 linhas. Eu acho que 10 a 15 linhas é um bom tamanho, mas é claro que pode ser mais. Mínimo nunca é máximo, né? Então, vocês poderão, evidentemente, escrever mais coisas, tá? Para a aula de hoje, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. Eu tenho uma nova matéria ainda para passar para vocês, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Que é uma matéria sobre aceleracionismo. Mas eu vou deixar isso
para depois de terminarmos a atividade com o Popper. Gente, alguma questão? Oi, Matheus, tudo bem? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não vou cobrar aquelas questões, Matheus. Elas são importantes para você chegar até esse conjunto de questões da atividade final aqui, tá? Elas são, eu acredito que se você não tem respondido aquelas questões, a tua dificuldade para responder essa aqui vai ser maior, tá? Mas o que eu vou cobrar serão essas aqui. Aquelas questões que eu passei iam até o tópico 3, tá? Agora eu estou cobrando do 3 ao 6, né? E eu vou explicar isso, vou explicando durante a semana para vocês, né? Vou tirando dúvidas durante a semana. E também na semana que vem, na nossa live da semana que vem, eu vou abordar em mais detalhes esse aqui, ó, tá? O tópico 6. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Eu tô bastante apressado porque eu combinei com vocês de ficar até a 1h40, né? Então só faltam 4 minutos. Aliás, até 1h50 a gente combinou, né? Mas mesmo assim eu vou encerrar logo porque sei que vocês têm prova daqui a pouquinho, tá? Eu respondo sempre no grupo, tá, Emanuele? No grupo de WhatsApp eu respondo. Respondo também aqui no Classroom, né? Então são esses dois canais são bons canais para você tirar dúvidas. Beleza? De nada, de nada. Então tá bom, pessoal. Boa prova para vocês daqui a pouco. Semana que vem voltamos para aprofundar esses temas, ok? Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. De nada, Matheus. Até a próxima semana. Se cuide aí.